Vamos dar início, então, agora na nossa programação de conteúdos. Eu vou chamar o nosso colega da Vertical, Newton Benjamin Putner. Vou chamar também Aster Santana e Ederson Almeida para colocar para a gente aqui as informações, aí os novos insights e o que temos sobre inovação no agro, o papel da inteligência artificial. Boa discussão, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Newton, eu estou também diretor da Vertical Manufatura e CSO da Sensap, que é uma plataforma de iPaaS, de integração de sistemas. Eu queria, além de agradecer a presença, agradecer a oportunidade por esse painel, trazer um pouco de conteúdo para vocês e, principalmente, agradecer os nossos painelistas, e eu já passo a palavra a eles para que eles se apresentem. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui, conversando mais uma vez com a Vertical do Agritech, hoje com muito mais gente. Então, meu nome é Aster Santana, eu sou fundador e CEO da MIPWise, uma empresa de tecnologia. E, bom, vamos ver, né? Eu vim aqui para dividir um pouquinho com vocês do meu conhecimento, do que eu aprendi ao longo da minha trajetória. E o que eu tenho para oferecer para vocês é algo que eu gosto muito, que é resolver problemas. Aí vocês vão dizer assim, resolver problemas? Eu estou com a unha encravada que vai me ajudar. Não, não é esse tipo de problema. Eu sou especialista em resolver problemas de tomada de decisão. E aí você vai dizer, bom, tomar decisão, então estou tentando decidir se compro uma égua ou se caso, também não é esse tipo de problema. Tá? É problema de decisão na indústria. As empresas querem fazer o melhor uso dos recursos que elas têm. E como é que você faz isso? Você precisa tomar decisão. E aí você vai dizer, então você precisa de dados. Sim, dados já começam a entrar na história. Mas não basta dados. Você quer tomar decisão, tem outros elementos que vão entrar aí. Eu não vou adiantar muito, porque a gente vai entrar nessa pauta depois. Mas como que eu cheguei até aqui? Eu tenho uma empresa de tecnologia. Antes disso, eu trabalhei para 3 empresas americanas, uma de consultoria e 2 de software. Eu fui parar lá nos Estados Unidos porque eu fui fazer um doutorado em pesquisa operacional. Quase ninguém ouviu falar de pesquisa operacional, mas, resumindo, é matemática, estatística e ciência da computação aplicada a resolver problema da indústria. Antes desse doutorado, eu fui professor aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu também fiz um mestrado e uma graduação em matemática. E isso explica por que eu gosto de resolver problema. Boa tarde, pessoal. Acho que agora foi o meu microfone aqui. Eu vim de Caxias do Sul para falar com vocês. Vacaria. Eu sou natural da Vacaria. E é uma honra estar aqui com vocês. Eu me chamo Ederson Almeida, está meu nome aqui. E, de modo breve, eu sou empreendedor. A minha empresa fez 15 anos agora em outubro, a Gáutica, que é uma plataforma inteligente para a segurança do trabalho, que visa salvar vidas dentro da indústria. E, devido a esta plataforma, eu acabei entrando para o agro. Foi uma empresa da Vacaria, inclusive, a Razip, que um dia entrou em contato e disse, olha, a gente viu a plataforma de vocês, a gente já utiliza para tratores, para alguns maquinários, e nós temos acidentes em silos, em espaços confinados. Não tem como criar alguma coisa para nos ajudar a salvar vidas também no agro? E a gente entendeu como funcionava a tal da NR33, essa norma que cuida dos espaços que não foram projetados para habitação humana, e estamos já atuando neste ramo também. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu também leciono, sou pesquisador, estou ainda no doutorado, tenho algumas experiências internacionais, e a inteligência artificial ela apareceu na minha vida ainda na graduação, como uma brincadeira, de fato uma brincadeira, porque o professor pediu para a gente fazer um jogo da velha com inteligência artificial. E eu achei a ideia incrível de a gente fazer um computador agir como uma pessoa, como um humano, pensar. E muitos dos problemas que eu resolvi na minha trajetória como desenvolvedor de software, que eu sou formado em sistemas de informação, foi utilizando algum tipo de técnica. Mas nem sempre foi a solução, nem tudo precisa de IA. Mas sempre precisa de algo que o secretário falou com muita propriedade, de dados confiáveis.
O senhor sabe mais do que imagina. Espero que seja uma tarde agradável para todos hoje. Obrigado. Bom, seguindo aqui, a gente elaborou algumas questões para serem discutidas, dentre elas, todas voltadas para a IA, e uma coisa que se fala muito é do ChatGPT, né? Mas o ChatGPT, como é que se aplica ele no agro? Como é que você traz, né, não só o ChatGPT, mas a inteligência artificial para o mundo do agro, né? Então, eu queria pedir aos meus nobres colegas um pouco da experiência deles em relação à IA na prática, onde você consegue trazer soluções para problemas na prática. Como vocês veem e trazendo alguns exemplos. Tá bom, vamos lá então, né? Eu acho que vai ser importante a gente depois esclarecer, né, o que é IA, porque hoje quando se fala de IA, cada um imagina alguma coisa. A maioria das pessoas pensam em ChatGPT, pensam em LLM, pensam em IA generativa, mas vai além disso. Mas antes mesmo de entrar nesse ponto, né, eu acho que é sempre bom a gente pensar qual que é o objetivo final. Eu sempre sou um defensor da ideia que a gente deve procurar partir do problema de negócio. Qual que é o real objetivo? Onde é que você está querendo chegar? E, na grande maioria dos casos, é a tomada de decisão. Se você parar para pensar, quase sempre o objetivo final é a tomada de decisão. Às vezes é dar o suporte a uma pessoa, a um ser humano, a tomar a decisão. Às vezes você quer automatizar uma tomada de decisão. Até o exemplo do jogo da velha, se você pensar no jogo da velha, o que você está tentando fazer é tomar decisões. Eu agora coloco o X aqui ou ali, né? É um exemplo. E para você tomar essa decisão, você precisa, muitas vezes, de algum tipo de auxílio. Quando você precisa de um auxílio? Quando você está lidando com grande volume de dados, quando você está lidando com problemas que envolvem muita incerteza, quando você está lidando com problemas em que as decisões têm muitas opções, essas decisões estão interconectadas, quando você precisa tomar a decisão muito rápido, né, e quando você precisa de muita precisão, consistência, eu poderia listar um monte de outras coisas. Então, para tudo isso, você precisa de alguma espécie de sistema computacional que te ajude a fazer isso. E aí a gente começa a chegar na IA, porque quando você pensa no ChatGPT, você vai lá e faz uma pergunta para ele te dá uma resposta. Quer dizer, ele te ajuda a tomar uma decisão. Mas é algo relativamente limitado, dependendo de como você usa isso daí. E aí, quando a gente vai para o agro, essa é a primeira pergunta. Então, mais do que respondendo, eu estou jogando uma nova pergunta aqui, né? Talvez até o Ederson possa me ajudar a responder isso. Que tipo de decisões que a gente está tentando tomar lá no agro? Qual é o tipo de problema que a gente está tentando resolver? Porque é a partir daí que a gente vai encontrar a tecnologia. E aí eu posso falar algumas coisas que a IA generativa, a IA do ChatGPT, ajuda, né? Aplicações clássicas, você tem um monte de documentação, manuais, e de repente você está querendo uma pergunta você tem uma pergunta cuja resposta você sabe que está naquele conteúdo enorme ali. E aí você pode ir lá perguntar para ele resume e te dá a resposta. Fantástico. Mas e o resto? As outras aplicações? E aí, se a gente expandir um pouco mais, a gente pode falar de outros tipos de IA. Visão computacional. Para que serve? Coletar dados. Então, você coloca um drone, coloca uma câmera e você consegue monitorar uma área. Você consegue tirar foto de vacas e identificar a vaca. Para que você está fazendo isso? De novo, você está coletando dados para depois tomar uma decisão com isso, né? Então, vocês estão vendo como as coisas vão circulando? E agora, se você quiser tomar essas decisões, que tipo de IA que você vai usar? Existem regras que se tenta implementar em computadores desde quando os computadores surgiram, basicamente, né? E isso foi evoluindo, né, até chegar na IA agora. Então, de novo, a aplicação vai depender muito da necessidade. Eu vou deixar o Ederson falar um pouquinho mais complementar, e talvez depois a gente tenta fechar mais esse ciclo. Eu quero ouvir a pergunta de novo. Por favor, refaça ela. Eu quero refletir sobre ela. Vamos lá, eu vou simplificar. Exemplos do uso hoje da IA, principalmente no agro, que você conhece, que você vê e que você viveu. Tá. Não, é que eu fiquei perdido com o ChatGPT, onde é que ele entra ali? Agora eu entendi. Porque, na real, quando a gente quer colocar um sistema em produção, a gente tem que esquecer o ChatGPT. Porque ele é para uso individual, para amplificar a minha capacidade.
Quando a gente está falando de tornar a fazenda mais produtiva, mais assertiva na decisão, a gente tem que usar, muitas vezes, a IA preditiva, discriminativa, e não essa generativa, sendo que a generativa ela dá uma performance muito grande, principalmente quando a gente quer ler grandes volumes de dados e nessa parte. Eu tenho um case, conforme eu comentei, de segurança do trabalho, onde é algo imprescindível, porque por mais que falte mão de obra, ainda tem gente trabalhando no agro. E essas pessoas precisam estar trabalhando em ambientes que sejam seguros, e a segurança se dá de acordo com padrões, que são normas técnicas, regulamentadoras, leis, entre outros. Tem um caso bem interessante que eu conheci, inclusive, faz umas 2 semanas, eu estive em Recanto Maestro. É um paraíso no Rio Grande do Sul, para quem não conhece, fica próximo de Santa Maria, Faculdade Antônio Meneghetti. E era a CalMed. Não sei, alguém já conhece aqui a CalMed? É incrível, não é? Os caras criaram uma coleira para vaca, e a partir da coleira, eles conseguem ter informações, alguns dados, né, que são, às vezes, impulsos elétricos, e vão entendendo assim, olha, essa vaca pode estar no cio, essa vaca não está se alimentando direito, e começaram a descobrir coisas, muitos dados, 52 vacas. A princípio, usam as coleiras, eles têm um grande volume de dados. E essa plataforma, que antes era uma venda de coleira, se tornou como um plano de saúde da vaca, aonde eles passaram a ligar para o produtor dizendo: ô, seu José, a vaca tal não está se alimentando, ou a vaca tal está para o cio. E aí tu tem a tal da tomada de decisão. Mas será que o pecuarista, ele sabia, eu acho que aonde que a gente ainda tem que amadurecer, nós temos que nos alfabetizar, é nessa questão da cultura de dados. É mostrar para esse empreendedor do campo que o que vai definir o sucesso dele não é só a lua, não é só a crença, mas sim a ciência. Que nós temos dentro da academia pesquisas muito valiosas que ajudam a identificar se um fruto está em momento de colheita ou não, que isso colocado em um braço robótico pode, inclusive, fazer a colheita com melhor qualidade, muitas vezes, do que o humano. Que o humano ele tem toda a questão dos vieses, dos ruídos, do seu time perdeu e ele está de mau humor. Será que ele não vai descontar na maçã na hora que jogar no cesto? Será que ele não agirá de modo aleatório? Enquanto uma máquina a gente consegue garantir um padrão. Consistência. Uma consistência, exatamente. E os cases, eles são inúmeros. Uma das coisas que eu noto quando a gente fala de agro, que o pessoal fala muito de agricultura e esquece da pecuária. Agropecuária. Não sei se tu já notou isso, Sim, que o concordo. agro, né, ele é composto por ambos. E aí eu me aprofundei, vendo o caso da CalMed, que é um caso que vale a pena ser visto, para ver o que tem para galinhas. Tem muita coisa de sensoriamento que fica dentro dos aviários e consegue, a partir, então, de sensores muito simples, como de temperatura, nível de ração, entre gases, entre outros, proporcionar uma melhor qualidade de vida para a galinha. E isso afeta lá na mesa do que a gente consome, para a vaca, para a ovelha, para o porco. E eu até me dediquei mais nos últimos dias a estudar a pecuária, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, até porque parece que geralmente a gente acaba falando das pragas, das folhas, das manchas, né, de previsões de chuvas e tempestade, mas eu acho que a gente tem que começar a olhar para o agro como um todo, e ainda tem muito espaço para isso que está escrito aqui, inovação. E a inovação são novas propostas de fazer aquilo que era feito, conforme meu avô na vacaria, por exemplo, né? Eles diziam que ele tinha 2 milhões de campo. Isso é um monte de hectares, eu acho. E daí ele tinha o gado. E tudo que acontecia de bom ou de ruim, ele denominava, né, julgava que era o além, né, A sorte ou o azar. ou as tais crenças. E a gente já sabe, né, vivemos uma geração que sabe que tudo pode ser explicado cientificamente.
Eu vou puxar de novo ali no caso das vaquinhas, porque eu participei de um projeto, na verdade estou participando ainda indiretamente de um projeto que é para aumentar a produção do leite. E é isso, lá no caso, eles não fazem com a coleira, mas eles fazem com imagem, né, reconhecimento de imagem. Então, todo dia que as vaquinhas vêm, não só a imagem, na verdade, mas as vacas vêm para poder ser retirado o leite ali, elas passam por uma câmera, então elas são filmadas, ali já é identificado pela imagem, já sabe exatamente qual que é a vaca, cruza com os dados do leite, porque quando o leite sai dali já passa por uma análise, na hora da coleta já estão colhendo informações, e tudo isso, de novo, para quê? Já está verificando qual que é a saúde da vaca, né, para saber se ela está se alimentando, se ela está no cio, para poder tomar decisões, né, de como melhorar a qualidade, de como aumentar a produtividade, de como melhorar a segurança. Então, está vendo que, no final, são esses os objetivos, né? E é isso que a gente tem que estar ciente. Então, existem IAs para cada uma dessas fases do processo. É legal essa questão do processo, que o empreendedor da Calmédia estava palestrando comigo lá no Recanto Maestro, e aí ele comentou que, por mais que ele tivesse colocado um aplicativo, um monitor na fazenda, para que o empreendedor do campo visse, eles não tomavam as decisões. Será que é dificuldade de interpretar o gráfico? O que ocorre? E aí eles ligavam e diziam, ô, José, tu tem que olhar a vaca tal, porque ela está com a temperatura elevada. E então, eles criaram um aplicativo com LLM, ChatGPT, para conversar. É um aplicativo que fica no celular, então, do agricultor, no pecuarista, e ele pode perguntar assim, ou por notificação, mas tem alguma vaca que eu preciso dar uma atenção hoje? E ele pode falar do jeito dele, inclusive, com o dialeto, o sotaque, com erros ou não. E a gente sabe, né, como é que funciona. Essa IA, LLM, ela é revolucionária porque ela democratizou o acesso à informação. Democratização é a palavra. Exatamente, ela amplificou a nossa capacidade porque ela fez essa democratização. Qualquer pessoa agora pega o ChatGPT e pode perguntar qualquer coisa e vai conseguir uma resposta, no mínimo, confiável. E, então, eles colocaram esse aplicativo e deu certo. O agricultor passou a, via comando de voz, porque eles também identificaram a dificuldade para digitação, assim como o pessoal, tipo a minha mãe pesquisa no YouTube, sabe, manda um videozinho, toca a música do padre e tal, pergunta. E aí tem uma voz também, amigável do outro lado, dizendo, a vaca mimosa tal, que está em tal local, não está se alimentando direito e basta as informações. E ele vai lá e daí depois ele é notificado que se restabeleceu lá o padrão de consumo, né? Então, a gente realmente... mas o difícil é achar, né, entender que existe o problema. Acho que tem que ver isso também. Vocês tocaram em alguns pontos que a IA utiliza, né? Visão computacional, LLM. Vocês conseguem desmistificar um pouco, explicar um pouquinho mais o que é, principalmente LLM? Porque se fala muito, mas como é que se chega a esse resultado? Então, talvez o Aster consiga nos ajudar, e o Ederson também, explicar um pouquinho o que é a visão computacional, a LLM, o que está por trás um pouco. Vamos lá, eu vou ficar te fiscalizando aqui. Falar de linguagem muito técnica, eu vou te dar um tapa já. Então, eu sou matemático, né? A tendência é para ir para o lado técnico, mas eu vou me esforçar para ficar, né, num nível que vocês consigam me entender bem. Então, de novo, tudo começa com os dados, né? Como eu falei, a gente tem os dados e você está tentando resolver um problema lá no final. Só que os dados por si só não é o suficiente. E aí eu falei de vários exemplos de situações onde você precisa de alguma ajuda de um sistema computacional. Mas entre os dados e o computador, existe uma distância. Alguém precisa fazer essa comunicação. Se você simplesmente colocar os dados dentro do computador, você está armazenando dados. Os computadores eles servem para armazenar e para processar dados. Basicamente é isso, né? Mas agora você quer processar esses dados de uma forma a tirar informação, extrair informação daquilo ali. Como é que você faz isso? Aí todo mundo fala dos algoritmos, né? Os algoritmos misteriosos. Né? Tem gente que fala que é o robô, né? Os robozinhos. Aí você imagina ter um monte de robozinho dentro de um computador, né? Tem nada disso, gente. E mesmo os algoritmos, não é exatamente os algoritmos. Tem uma falta de interpretação nisso daí. No fundo, o que está por trás são modelos matemáticos. Por que não se fala modelos matemáticos? Assusta. Todo mundo tem medo de matemática.
Todo mundo tem medo de matemática, assusta e não é sexy, né? Não é atraente, não chama atenção, né? Inteligência artificial é muito mais bonito. Mas, no fundo, o que está por trás, se você quiser colocar tudo embaixo de um guarda-chuva, aceitem, são modelos matemáticos. Agora, tem muitos tipos de modelos matemáticos. Os primeiros que foram feitos lá, quando os computadores surgiram, eram regras, né? Isso, década de 50. Década de 50 ainda, os computadores apareceram. E naquela época as pessoas achavam que o computador ia, né, a inteligência artificial e que ia superar o humano em todos os sentidos, só usando regras. Não foi bem assim, né? E foram surgindo vários outros modelos matemáticos, e muitos deles são simples, vocês usam. Quando você faz um planejamento financeiro, você vai lá e implementa numa planilha de Excel um fluxo de caixa, é um modelo matemático, né? Você coloca alguns dados de entrada e sai um dado de saída. Mas esses modelos eles podem ficando mais sofisticados, e você pode tentar categorizar eles. Então, de uma forma bem ampla, existem modelos para tomada de decisão, tá? Existem modelos matemáticos de IA. Então, e aí quando você entra na IA, você pode classificar em vários outros, mas basicamente são modelos que têm uma certa estrutura, uma certa arquitetura, eu não vou entrar nos detalhes aqui. Aí tem um processo de treinamento, você obtém um modelo treinado, e agora, aí veja, para treinar esses modelos, você precisa de um algoritmo, tá? Você precisa de um algoritmo que é sempre um algoritmo de otimização, é o fitting que o pessoal fala, você está treinando, basicamente você está resolvendo um problema de otimização. Uma vez que você tem esse modelo treinado, entram dados e saem dados, e são algoritmos que estão puxando dados através desse modelo. Mas existem outros tipos de modelos também. Existem modelos de simulação, existem os modelos financeiros, existem modelos de otimização matemática, que existem desde a década de... Na verdade, existe desde antes da existência do computador, o pessoal resolvia à mão, tá? Com algoritmos que eram resolvidos à mão, e hoje a gente consegue fazer isso usando o computador. Então, vejam, são grupos e classes de modelos matemáticos com os respectivos algoritmos que puxam os dados através desses modelos e te dão a informação que você precisa. Então, de forma, né, bem resumida, é isso. Vamos ver quem gostou. Quem gostou, levanta a mão. Não foi tão técnico. Eu vou falar a mesma coisa, só que em vacarianês agora, que é o meu idioma. É o seguinte, IA não é tecnologia, IA é uma técnica. E essa técnica, que foi elaborada lá na década de 50 por um tal Alan Turing, ele mesmo, ela, então, diz que os computadores podem fazer o que os humanos fazem. Tá, interessante. Aí, a partir dessa técnica, surgiu, uma década depois, algo chamado aprendizado de máquina. Ou seja, ao invés de eu dizer todas as regras para o computador de tudo que ele tem que fazer, que é essa tal programação, ele vai aprender sozinho com os meus dados. Porque pode ser que eu tenha regras muito complexas para que um humano faça. Talvez sejam muitos dados, não sejam milhares, mas sim milhões ou bilhões de dados. E aí, mais recentemente, nesse século XXI, surge o tal do aprendizado profundo. O que os caras conseguiram fazer? Fazer com que estas máquinas imitassem o cérebro humano, como neurônios, criando sinapses. Ao invés de processar tudo somente dentro daquele computador, poder distribuir isso numa rede. E, inclusive, o genoma, o DNA, ele foi entendido a partir de técnicas de inteligência artificial, né, com sistemas distribuídos, distribuindo este processamento. E, graças a isso, e o curioso é o seguinte, o que a gente fala do ChatGPT? Todo mundo, né, eu acho que todo mundo usa, né? Não é difícil quem não usa. Quem não usa, depois me procure lá que eu vou ensinar a usar. Tem que usar. A gente está vivendo esse fenômeno que parece que é mágico. Eu vejo o pessoal conversando com o ChatGPT dizendo assim, olá, tudo bem? E ele diz, oi, o que vocês fazem isso também? Quem riu, acho que faz. Não precisa, é frio, é aquela matemática que está lá atrás. E no final diz, muito obrigado, e se dá algum conflito, ainda a pessoa pede desculpa para o ChatGPT. Desculpa, eu acho que eu não me expressei bem, eu queria dizer tal coisa. Não precisa, dá ordem e pronto. Ele espera as sentenças. Ele não entende sequer a acentuação que vocês colocam no final, porque ele só olha a palavra em si e a probabilidade de uma palavra aparecer depois da outra. Com certeza ele não tem sentimento. Tá? Não tem sentimentos. E aonde que nasce a técnica que dá essa possibilidade do tal... O que é LLM, né? Large Language Model, são os grandes modelos de linguagem. Significa que a tal da OpenAI, que foi fundada por Elon Musk e a Sam Altman, mais uns caras,
eles leram a internet inteira. Eles leram muita informação para que, quando a gente pergunte alguma coisa, ele busque lá e nos responda aquilo ali. Em 2017, funcionários da Google escreveram um artigo científico. E esse artigo tentava resolver um dos desafios. A gente tem vários desafios. Então, dentro da academia, no âmbito científico, a gente sempre tem algum desafio. E a inteligência artificial, para ela dar mais um passo, ela precisava entender a linguagem, o processamento da linguagem natural com melhor qualidade, porque até então estava se usando técnicas baseadas em gramática. Porque, se o humano entende a língua por gramática, eu vou ensinar a máquina por gramática. Mas quando a gente criou o avião, ele também voa igual um pássaro. Mas, no entanto, o avião não bate asas. Tu já notou que ele não bate asas? Ele não bate. É verdade. Não bate asas. Mas ele voa, não voa? Voa. Então, essa equipe do Google pensou, talvez eu não precise fazer com que o computador aprenda a linguagem igual que eu aprendo. Talvez tenha outro jeito. E eles criaram um artigo, que ele é muito famoso, ele revolucionou, inclusive, tudo isso, que é o Attention is all you need. Que, na verdade, o computador só precisava entender o contexto qual aquela palavra estava, independente do significado daquela palavra, e aí, com isso, eles conseguiram chegar nessa revolução que nós estamos vivendo hoje. E essa revolução se estendeu para a geração de imagens, vídeos, que são uma série de imagens, áudios, entre outras técnicas, que é a tal da IA generativa, que até então ela era preditiva, ela é discriminativa, ela estava tentando prever o futuro. E aí ela não está mais prevendo, ela está criando algo para nós, nos tornando mais produtivos. Gostaram? Não, gostaram mais da tua. Não deu certo. As duas foram excelentes, uma mais matemática, outra mais vacariana. História vacariana. Bom, seguindo aqui, se falou no que está acontecendo, mas e amanhã, depois, século que vem? O que a IA vai mudar no agro? Qual a percepção que vocês entendem que pode mudar no agro a IA no futuro? E aí? Então, estou de olho. Eu não sou de fazer profecia, né? É muito Usa a IA para fazer fazer a predição. Deixa eu né? perguntar para o ChatGPT. Podemos perguntar para o ChatGPT. Vamos ver, então, né? Deixa eu só voltar um pouquinho na questão da democratização, porque eu acho que, no fundo, é isso que vai acontecer, tá? É onde eu vejo as coisas se encaminhando. Então, como eu falei, você precisa de dados, você precisa de um sistema computacional. Lá no início, se comunicar com o computador era muito difícil, né? Sistema DOS, você tinha que digitar tudo numa telinha feia lá, assim, nem um pouco atrativa. Poucas pessoas conseguiam fazer isso. Uma das grandes revoluções foi quando veio o Macintosh lá, né, da Apple, que tinha um mouse, que foi uma revolução enorme. Você tinha uma interface gráfica, você conseguia clicar. Isso deu acesso a uma grande porção da população agora conseguia interagir com o computador. Então, foi um avanço. Um outro passo grande na democratização de acesso aos sistemas computacionais foram os smartphones, né? Porque, a partir daí, todo mundo começou. Como o secretário falou, hoje todo mundo usa o celular, gasta muito tempo no celular. Por quê? Porque nós temos acesso à informação, mas não só isso, nós temos acesso aos sistemas computacionais, porque você pode usar o celular para fazer conta, você acessa através da internet sistemas computacionais que estão na nuvem. Então, democratizou ainda mais. Mas até ainda você precisava digitar as coisas, né? E aí o que a IA generativa fez foi dar um outro passo, que agora esse foi um passo assim absurdo, porque você consegue conversar. Até o tiozinho que está lá cuidando das vacas, cuidando da lavoura, falando na linguagem dele, né, de uma forma muito ambígua. Preste atenção na palavra ambígua, com ambiguidade. Então, agora, com a IA generativa, de forma ambígua, pela primeira vez, você consegue se comunicar com os computadores e ter acesso aos sistemas computacionais. Então, para mim, esse foi o grande salto. E é isso que impressiona. É por isso que as pessoas estão usando tanto. Eu apresentei o ChatGPT para minha mãe, né, ela tem 62 anos, eu apresentei para ela esse final de semana. E aí ela pegou o ChatGPT e ela ficou com vergonha. Né, essa é a primeira vez. Mãe, pode falar aqui. Ela não sabia o que falar. E ela falou meio que assim, sabe? Meio que pedindo desculpa, como se estivesse falando com uma pessoa. Porque ela não perguntou se era um amigo teu? Que a minha perguntou. Perguntou, não, ela não perguntou. Quem é teu amigo? Ela estava mais curiosa, ela foi perguntar coisas sobre as leguminosas que ela cuida lá e tal.
Mas é isso, ele democratizou, né, uma democratização muito grande. E através da linguagem agora, inclusive a linguagem ambígua, você tem acesso a esses sistemas computacionais, e não só isso. Agora está surgindo uma outra coisa, que eles chamam de agentes de IA. Então, lembra que a gente falou dos modelos matemáticos, de vários tipos de IA? Então, eles tratam isso agora como agentes. Então, você pode ter uma IA preditiva, você pode ter um modelo de otimização, você pode ter uma que simplesmente faz um cálculo matemático qualquer, você pode ter uma que faz uma pesquisa na internet. E a IA está centralizando para usar tudo isso daí, para você ter acesso a todas essas ferramentas. E daqui para frente, eu acho que isso vai se intensificar ainda mais. Então, que seja no agro ou em qualquer outro lugar, as pessoas vão ter mais e mais acesso a esses sistemas computacionais que vão ajudar elas a colher dados, pegar informações, tomar decisões, otimizar processos e automatizar processos. Então, de modo geral, essa é a direção que a gente está indo. Futuro. Em 2022, maio, eu estive no Vale do Silício e visitei em Auckland a Circuit Launch, que é uma empresa de robótica. E, na época, eles já estavam nadando de braçada em relação à inteligência artificial, e aqui a gente não falava, porque a gente passou a falar em 2023, quando o ChatGPT ele popularizou. Então, faz menos de 2 anos que a gente vive essa onda, esse hype da inteligência artificial aqui no Brasil. E aí eu perguntei para o dono, Alex Dantas, lá da Circuit Launch, por que tanto investimento em humanoides, em robótica e o humano? E ele ele disse, isso não é problema meu, eu recebo rios de dinheiro, ele falou em português, ele é brasileiro, de Brasília, para substituir a classe intermediária no mercado. Tá, e as pessoas? Dele, mas que pessoas? Nos falta motorista de carros, de entregadores, motoristas de caminhões, faltam pessoas para limpeza, para manutenção, para um monte de coisa. Então, a realidade dos Estados Unidos é que falta muita mão de obra básica para muitas funções intermediárias, e eles precisam dar um jeito para que continuem tendo o sonho americano, a qualidade de vida lá que eles esperam. Tá, mas no Brasil a gente não tem daqui a pouco o mesmo grau de instrução, talvez as pessoas não consigam ocupar funções estratégicas que demandam mais conhecimento, e se vocês notarem, já está acontecendo um movimento que a gente precisa estar em constante vigilância, aprendendo, parece que o tempo todo, parece que se a gente ficar uma semana sem olhar o que está acontecendo e vai ter um papo, ver um evento que nem esse, tipo assim, onde é que eu estava, né? Eu parei no tempo, está muito acelerado. Mas vamos pegar agora um país subdesenvolvido. Não é todo mundo que vai acompanhar. A sua mãe não vai acompanhar, a minha mãe, meu pai. Muitas pessoas não vão acompanhar. E a gente tende, sim, a ter um agro cada vez mais inovador, mais tecnológico, uma evasão muito maior. E essas pessoas elas precisam buscar mais conhecimento. Aqui tem uma oportunidade muito grande de educação. A educação tem que ser uma bandeira muito grande para a gente qualificar as pessoas para um novo Brasil que está se formando. E em cima de um estudo do Kai-Fu Lee, ele foi CEO da Google na Ásia, ele fez um estudo para entender assim, ok, em 2041, e o livro se chama 2041, quais são as profissões que vão existir ou não vão existir? E aí, baseado no que a IA pode entregar, há atividades muito básicas, como encanador, cuidador de idosos, entre outras, ou também CEOs, empreendedores, ou quem trabalha com fusões de empresas, não serão substituídas pela IA. Porque a IA, mesmo que tenham vários agentes, ela é sempre específica. Ela só faz aquilo ali. O ChatGPT, ele tem vários agentes por trás. Mas, na verdade, lá são várias ferramentas pequenas que estão entregando para nós, mas não existe uma IA que seja geral. Existe uma busca por ela, mas uma IA ela não é geral. No entanto, ela também não consegue trocar uma lâmpada, fazer atividades de que exigem muita destreza. O que se ameaça, de fato, é aquela intermediária. Então, a colheitadeira vira autônoma. Mas a manutenção da colheitadeira, que ela exige destreza, essa aí vai ter cada vez mais demanda. E a programação da colheitadeira, que exige um alto nível de conhecimento, né, de programação, de robótica, automação, outras coisas, essa vai exigir. Então, eu acredito, sim, que funções intermediárias
analista de RH, contabilidade, pessoal de marketing que trabalha criando conteúdo, que já sofre uma certa ameaça, daqui a 10 anos, praticamente não vai existir mais esse tipo de profissão. Em geral, trabalhos intelectuais repetitivos tendem a ser substituídos. E você vai precisar se elevar. Né? Tem um exemplo, um caso lá da Mipwise, que a gente está fazendo uma automatização de um processo de pós-colheita, de cuidar dos grãos, que hoje tem várias pessoas fazendo isso, e as pessoas ficam analisando dados de sensores que vêm dos silos diariamente, eles não estão dando conta daquilo. É o mesmo trabalho todo dia, o que muda é que muda a temperatura, movimento, nível de grão no silo, e elas precisam fazer isso de novo, de novo, de novo. Nós desenvolvemos um IA que faz exatamente o que essas pessoas estão fazendo. Naquele caso, elas ficaram felizes. A gente teve uma conversa com as meninas que fazem isso, elas ficaram felizes da vida, porque agora elas vão poder se elevar e vão poder fazer um trabalho que exige mais inteligência mesmo, né? O intelectual delas, que não é repetitivo, e que elas não estão dando conta. Mas, assim, em geral, trabalhos intelectuais, né, que são repetitivos, seja no agro ou em qualquer outro lugar, a tendência é que sejam substituídos, sim. E aí eu queria aproveitar e ouvir dos nobres colegas as sugestões, né? Qual o caminho seguir nesse agro com IA, né? Usando a IA, mesclar, partir, cair de cabeça. Então, o que fazer para acompanhar essas evoluções? Eu vou começar agora. Eu vejo que o único caminho viável é a união entre o empreendedor, nesse caso o mercado, que é o campo, a academia, e por mais que o pessoal da academia fale difícil, um outro amigo meu que eu lembrei que fala difícil, não adianta, a gente vai ter que quebrar essa barreira, a gente vai ter que se entender, não tem o que fazer, e aí a gente precisa do senhor secretário ali, porque a gente precisa do dinheiro. E não só o dinheiro, e conexões, mas a gente precisa também de ambientes regulatórios que permitam inovar. Tem um caso lá em Caxias do Sul, da Aero Mobility, The Last Miles Van. Uma van elétrica para fazer a entrega da carga fracionada e já está sendo usada pelo Mercado Livre, Amazon, entre outras. E eles criaram uma inovação que quando, por exemplo, uma van, ela pode levar passageiros, e daí tu tira os bancos e depois ela passa o dia todo fazendo entrega de mercadorias e depois no final do dia faz transporte de passageiros. Não pode operar no Brasil, porque não existe uma categoria como classificar um veículo como transporte de carga e de passageiros. E o que ocorre? É uma grande inovação. É curioso, inclusive, que isso era uma inovação para o carrinho, para o modo que se troca o interior da van. Não conseguiram nem FINEP, porque o FINEP não conseguiu entender que aquilo era uma inovação. E eles não podem operar porque não tem legislação e não existe um ambiente neutro para testar e provar que aquilo funciona, que a gente chama, que é mais um jargão, que é o sandbox, né, que é a caixa de areia, que seria assim, um ambiente neutro, dizer, ó, aqui dentro, por exemplo, do campus universitário, as leis brasileiras, é uma zona franca aqui, é livre. Seguro, né? Fazer teste, né? Para a gente poder fazer testes, medir os testes, provar que, de fato, o que a gente está propondo como inovação funciona. Inclusive, eles precisam de um deputado, de alguém para puxar lá uma bandeira e dizer assim, ó, vamos dar uma oportunidade aqui para a Aero, são ex-funcionários da Marco Polo, que na pandemia foram demitidos todos, um setor inteiro, abriram essa empresa já fatura uns 50 milhões, fazendo a van elétrica que tem toda essa tecnologia. Mas vende para fora, não para o Brasil. Sim, são empresas estrangeiras que acabam investindo, né? Agora estavam na Argentina, mas o que é realmente inovador eles não conseguiram colocar para rodar. Mas então eu acho que é isso, é união, porque até a questão da educação, a gente vai precisar elevar ainda mais a nossa educação. A gente acha que sabe, mas a gente hoje se deu conta aqui, ouvindo, né, o colega, que a gente não sabe, tem muito que aprender. E a gente precisa também desse apoio do setor público, dando facilidades para que a gente tenha acesso à educação de qualidade e possa pleitear as vagas do futuro, porque senão a gente vai ficar de fora. Muito bem, então a sugestão do Ederson foi mais nesse nível político, governamental, né, empresarial.
Eu vou dar uma sugestão mais no nível pessoal, né, para vocês. Assim. Então, muitos de vocês podem estar preocupados, ansiosos, o que vai acontecer, o que fazer. A minha sugestão é a seguinte. Primeiro, eu acredito que a IA generativa, a IA em geral, ela veio para ficar. Realmente não acredito que isso vai desaparecer. Daqui para frente vai ser cada vez mais parte da nossa realidade. Ponto final. O que é que você pode fazer com relação a isso? Aquilo que eu falei lá no início, então, assim, pensem nas aplicações e procurem partir das necessidades, identifiquem a necessidade e se perguntem, será que existe alguma tecnologia, ou na linguagem do matemático aqui, será que existe algum modelo matemático lá fora, ou uma composição de modelos matemáticos que possam me ajudar a resolver esse problema? Então, se perguntem desse ponto de vista. E aí vocês vão precisar, às vezes, ir atrás de alguém que entenda, alguém da academia, para conversar e entender. Então, procurem partir do problema de negócio e não só se impressionar com a tecnologia pela tecnologia e procurem aprender sobre a tecnologia. Então, assim, eu recomendo que vocês procurem consumir conteúdos. De novo, veio para ficar, não vai embora. Então, vocês precisam se familiarizar com a tecnologia, com a IA em geral. Procurem consumir conteúdo e, nesse sentido, eu sugiro que consumam conteúdo que é a favor, que é otimista, que te ajuda, sabe, a ficar empolgado, mas também vejam o conteúdo do contrário, que diz que IA não é boa, fala dos problemas, das questões de segurança, porque é bom, no final das contas, ter esse balanço. Nada que é extremista na vida é bom, né? O balanço sempre é bem-vindo. Então, essa é a minha recomendação. Bom, para fechar, acabou o nosso tempo. Palavras finais, 30 segundos aí de cada um, se puder colocar, começando pelo Ederson, então. Só agradecer pela oportunidade de ter vindo. E agora também eu vou me tornar Catarina. Estou mudando a empresa para Joinville. A empresa tem 15 anos. Eu acredito que a escala da minha empresa da Gáutica se dará em solo catarinense. Então, estamos juntos, pessoal. Eu também quero agradecer, né? De novo, um privilégio enorme estar aqui com vocês. Fico à disposição, né? Então, vocês já viram que eu sou um matemático que não assusta muito. Então, se vocês quiserem conversar comigo sobre IA, sobre qualquer outro assunto, né, eu fico à disposição para isso. E, de novo, abracem a tecnologia sem medo, mas de forma consciente. Tá? Tem muito para oferecer, o potencial enorme. Cabe a nós acharmos a melhor maneira de usar e aplicar no nosso dia a dia. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado, hein? Acho que esse aqui está desligado. Ligou. Ótimo. Sensacional, né, turma? Vocês terem tirado a minha ideia aqui que o ChatGPT tem sentimento. Poxa, ele é tão gentil e às vezes meio temperamental. Sensacional. Turma, seguinte, a gente vai fazer um breve intervalo agora. Tem um coffee servido no segundo piso, aqui aqui em cima da gente, tem uma escada logo ali, e a que vocês entraram ali também pode subir para o coffee ali em cima. Quem está online, dá um tempinho para a gente, mas também não dispersa não, porque já já a gente volta com as apresentações dos pitches, tá bom? Gente, é 20 minutinhos, faz um lanchinho, um café, banheiro, se conseguir um networking e voltem. Ô, pessoal, só vou pedir quem é finalista que vai agora, na sequência, fazer o pitch, fique mais um pouquinho aqui na sala, tá? Para a gente conversar. E a banca também